Agora eu vou mostrar para vocês, basicamente, como é que vocês vão elaborar o exercício 2, tá? O exercício 2, pessoal, não é para vocês se assustarem com o volume. O exercício 2 é para reforçar as funções que eu mostrei naquele primeiro exercício. Então, o que vocês vão ter que acrescentar? Vão ter que acrescentar os totais dessas colunas aqui, a média, o máximo e o mínimo. Tanto nesse exercício, tanto no segundo. E no terceiro, colocar o percentual da renda de cada uma dos tipos de renda, né, sobre o total, do volume total de renda. E, além disso, vocês vão fazer os gráficos, conforme o modelo aqui que a gente disponibilizou. Então, ó, são 3 gráficos aqui, 3 modelinhos que a gente está disponibilizando para vocês. A gente quer que vocês façam um de colunas, um de linhas e um de pizza. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Então, vamos começar. Total, função soma. Como é que eu faço a função soma? Ou eu clico aqui, né? Seleciono a soma e marco o espaço que eu quero, ok? Ou eu digito igual, escrevo soma, vai vir a formulazinha aqui e dou Enter. Ou, como eu já fiz, eu copio, coloco onde eu quero e colo. Como eu tenho que fazer isso também no de baixo, se eu selecionar todas essas colunas, são 4 e aqui são 4 também, eu copio e colo. E ele vai somar, olha que ele pega todo o somatório, ok? A média também, média, escrevo e posso selecionar, copio, dou um Enter, ele copiou. Aqui, mesma coisa, eu vou escrever só para vocês forçarem, mas a gente pode usar o copia e cola, dou um Enter, copio. Tem um atalho Ctrl C também, vocês podem dar, não tem como ver na tela, mas podem dar o atalho, usar o atalho Ctrl C. O máximo, ó, ele já traz ali. E aqui eu já vou botar o mínimo, já vamos usar, porque o objetivo do Excel não é a gente ficar escrevendo as fórmulas, mas a gente compreender os resultados para poder fazer as análises. Então, se eu faço a função certa, eu copio para baixo, né? Porque o importante é eu saber que a maior superfície é na UPA 4, né? E a menor superfície é na UPA 2, nem tem área arrendada, né? Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, a mesma coisa aqui, eu copio e colo, tá? Posso formatar os números, eu não quero que fique desse jeito aqui, quero sem vírgula, quero sem vírgulas, né? Aqui eu deixo assim, e aqui vamos fazer o percentual da renda, aqui também, ó, eu posso botar em valor de moeda, ó, posso colocar assim também, fica legal. Percentual da renda, eu tenho que dividir o 53, divido pelo 100. E lembrem que como sempre vai ser pelo 100, então eu boto um cifrão antes da letra e da linha. E coloco a formatação em percentual e boto uma casa. E copio. Ó, o que aconteceu aqui? Aqui ele ficou laranja, porque quando ele copia o formato também. Então, eu posso vir aqui, a gente está fazendo um mais básico, né? Eu venho aqui, não precisa ter o 0, ó, fica mais limpo. Ok? Então, vamos ver se está parecido com os nossos finais aqui. Ó, tá parecido com os nossos finais. Aqui tem 2 modelinhos aqui que a gente tá disponibilizando aí para vocês verem que o objetivo não é fazer igual, tal qual, mas vocês chegarem a gráficos e resultados. Os resultados têm que ser os mesmos, os gráficos podem ser parecidos. Então, o primeiro gráfico que a gente vai fazer é um gráfico de colunas. Então, para isso, o que a gente precisa? A gente precisa ter esses dados aqui. Então, da mesma forma que a gente fez o outro, a gente vai selecionar o espaço que eu quero, vou inserir um gráfico de coluna, né? E ele automaticamente já faz aqui, né? Ó, ele já tem um modelinho. Eu posso colocar aqui um título, né? Vejam, eu tenho várias opções aqui, ó. Eu posso botar aqui do lado, né? Então, vocês podem achar como vocês preferem melhor, né? Então, isso é livre para vocês experimentarem. Eu posso ter com tabelas aqui embaixo,
né? Vão colocar um título. Né? O título vocês vão colocar e vão selecionar. E o que é importante, assim, né? Tudo que eu tenho aqui dentro do gráfico, eu posso selecionar a fonte, né? O tamanho dela, enfim, para fazer os ajustes, né? Ok. O segundo gráfico, a gente vai querer um gráfico, vamos ver como é que a gente quer aqui. A gente quer um gráfico em linhas, então, mesma forma. Eu vou selecionar, mas olha só, a gente agora tem os anos aqui e as UPAs aqui, né? A gente tinha aqui as UPAs aqui em cima. Então, vou inserir um gráfico de linha, vou botar aqui com marcadores. Ó, o que aconteceu? Ele não ficou igual ao que a gente queria. Então, a gente vai clicar no selecionar dados, porque nem sempre o Excel faz bem como a gente quer. O que houve? Ele fez invertido, né? Ele botou as UPAs aqui embaixo e eu quero os anos aqui embaixo. Então, eu vou alternar, ó. No momento que eu alterno, ele colocou as UPAs como cada um dos itens das entradas, né? E o ano, ele não entendeu que o ano é o ano. Então, eu forço e mostro para ele. Não, eu quero que lá, onde ele botou 1, 2, 3, 4, sejam os anos. Aí, eu dou um OK. E aí, ele me entendeu. Tá? Aí, vocês podem fazer a formatação livre, né? Se eu quiser formatar, eu quero botar embaixo, né? Se eu quiser colocar todos no mesmo tom, enfim. Tá? Então, eu vou deixar a formatação livre com vocês. E, por fim, a gente quer fazer um gráfico de pizza. É isso? É isso, é um gráfico em formato de pizza. Aqui tem um modelinho, aqui tem outro modelinho. Mesma coisa. Vou selecionar o tipo de renda, né? Eu posso selecionar o valor ou o próprio percentual. Vou pegar só o tipo de renda e o valor. Inserir um gráfico de pizza. Ó, ele botou em valores, né? E não apareceram os números aqui. O que a gente faz? A gente clica no gráfico onde está a pizza e eu peço para adicionar os rótulos. Ele adicionou os rótulos em valores. Então, eu clico de novo, né? E eu formato esses rótulos. E aí, eu clico com o botão direito sempre, ó. Eu não quero que seja o valor, eu quero que seja percentual. Tá vendo? E eu quero que o nome da categoria fique junto. Isso vai deixar o gráfico mais limpo, ó. Eu clico na legenda, eu tiro a legenda, né? E faço as edições aqui, tipo de renda. Distribuição, tipo de renda. Né? E faço os ajustes. E tem mais uma opção aqui interessante também. Eu vou em formato os rótulos e eu digo que eu quero que fique para fora. Como eu só selecionei esse aqui, só ele que veio, né? Mas normalmente eu seleciono todos eles, clico no formatar o rótulo, ó, extremidade externa, todos vão vir para fora, né? E aí eu posso fazer ajustes individualmente. Eu quero que apareça aqui porque está atrapalhando e ele puxa, né? E aí vocês podem fazer a formatação livre como vocês acharem que fique mais interessante. Bem, o desafio, pessoal, era vocês treinar, né? Treinar, fazer esse exercício. Então, sugiro que vocês façam, tendo dificuldades, procurem apresentar no fórum de discussões, assistir novamente os vídeos, fazer a leitura do passo a passo. E aqueles que, à medida que vocês forem fazendo e vocês se sentirem assim, quero reforçar, pega aquela dica que eu passei, pega o arquivo lá da base direto na plataforma e começa a fazer de novo, e vocês vão vendo que cada vez que vocês vão treinando, se apropriando, vai ficar mais fácil. Vocês vão vendo que o Excel, de fato, ele é uma ferramenta que nos auxilia e é uma questão da gente praticar e dominá-lo. Bons estudos e boas atividades para vocês.